Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Renovation Cast. Você é muito bem-vindo aqui para esse podcast que vai falar sobre transformação de mente, metanoia. E eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Então, se você está já ouvindo e assistindo esse programa aqui, já curte, compartilha, manda essa mensagem para outra pessoa, se inscreve no canal aí Ressurreição Pombos. E se você quiser ouvir esse podcast nas plataformas digitais de áudio, a gente tá no Spotify e no Deezer. Lá o nome é Renovation Cast. Procura lá, se inscreve e compartilha essa mensagem que vai abençoar outras pessoas. E eu também já quero agradecer a nossa colaboradora English with Dabney, uma professora extraordinária de inglês. Se você quer falar inglês de maneira fluente, se liga que na descrição aqui desse vídeo vai estar lá o Instagram dela. Você pode falar com ela e começar a falar inglês de maneira fluente. E aqui eu tô hoje mais uma vez com o nosso co-host Ícaro Moura. Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, pastor Pedro, tudo bem? Na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, pessoal. Esse é mais um episódio maravilhoso. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, um convidado especial. O nome dele é Mário Agostinho, casado com Daiane Moraes, pai de Samuel, tem 35 anos, é pastor da Juventude Mega, lá da Igreja Batista Memorial, Vitória Santo Antão. Também é professor da rede estadual, acredito que ele foi meu professor. Eu tenho algumas lembranças. Licenciado em Geografia, bacharel em Teologia e mestrado em Filosofia. Seja bem-vindo, pastor Mário Agostinho. Muito obrigado, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu achei ter rosto familiar mesmo. Amém. Mas é um prazer estar aqui, né? A gente poder ter essa oportunidade de meditar um pouquinho, bater esse papo importante. E realmente é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Amém. Pastor Mário, a gente começa sempre esse podcast querendo saber um pouco da pessoa do convidado e como é que ele conheceu, como é que ele buscou essa renovação de mente, conhecer os caminhos do Senhor, se veio de um berço evangélico, se não veio de um berço evangélico. Conte mais um pouco da sua história para todos conhecerem. Bom, eu cresci na Igreja Batista, lá na Bela Vista, em Vitória. Meu avô foi aquele que trouxe o evangelho para a nossa casa. Sou filho de pais separados, cresci com minha mãe, meus avós. E aí meu avô foi que começou, né, essa questão lá. Meu avô, ele se converteu embriagado. Ele chegou na igreja embriagado e ficou vendo o culto de longe. E aí chegou um momento que ele disse, a partir de hoje eu vou ficar aqui com vocês. Aí o pessoal da igreja assim, conversão de bêbado, nunca mais ele vem. Mas ele foi. E ele se converteu verdadeiramente. E a partir dele, minha avó e eu fui crescendo na igreja. Então, desde os 12 anos eu realmente entreguei minha vida a Jesus, né? Eu lembro, diante de um sermão, eu senti que Deus falou muito forte no meu coração. Como nunca tinha falado antes, eu entreguei minha vida a ele. Mas aos 18 anos me batizei, mas eu costumo dizer que chegou um momento que eu fiquei um pouco perdido dentro da casa do pai, sabe? Estava na igreja, ia para a igreja, tudinho, mas não estava realmente vivenciando o evangelho do Senhor. Mas aí eu conheci uma morena linda, sabe? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. A minha esposa Dai, que eu digo sempre que ela me trouxe de volta aos trilhos. E aí quando a gente começou realmente no relacionamento, eu voltei a esses trilhos de fato, não estar apenas na igreja, mas realmente servir ao Senhor. E aí a gente começou a ir para a Igreja Batista Memorial, igreja que nós já estamos lá há acho que 12 anos praticamente que eu estou lá nessa igreja servindo ao Senhor. E aí, quando a gente realmente começou a andar com Deus, participando de alguns ministérios, tocando contrabaixo, né, no Ministério Louvor, e pouco a pouco o pastor começou a me dar algumas oportunidades de levar um estudo, participar de um programa de rádio que a igreja tinha. E pouco a pouco a própria igreja foi reconhecendo um chamado que eu não sabia que tinha até então. E a igreja foi comentando sobre esse chamado, tem um chamado pastoral, rapaz, você aí... E aí chegou um momento que o pastor conversou comigo e me apresentou a Missão ID, né, que é de um empresário em Manaus, que ele investe em vocacionados. E eu comecei a participar de uma seleção de bolsa. Fui para outra igreja, levei a palavra do Senhor e essa igreja também reconheceu esse chamado pastoral. E chegou um momento que eu decidi dizer sim ao Senhor para esse chamado, né? Até nunca tinha pensado nisso, nessa possibilidade. Mas é quando Deus chama, né? É Ele que se responsabiliza. E eu e minha esposa, nós demos esse sim ao Senhor e eu fui fazer o seminário teológico lá em Recife. E nesse dia do seminário eu lembro que eu disse ao Senhor assim, meu Deus, as oportunidades que eu tiver de levar a Tua palavra, se eu colocar diante de mim, se eu não tiver um compromisso naquele momento, eu vou me esforçar de tudo para dizer sim.
E esse sim tem me levado a muitos lugares, inclusive aqui, né? Amém. E eu tenho dado esse sim ao Senhor e graças a Deus a gente tem caminhado hoje na frente da Juventude Mega, né? E muita gente pergunta por que esse Mega, né? Porque é grande, não, não é nada disso. Na verdade é baseado, né? No Salmo 136,4, que diz que rendem graças ao Senhor porque Ele é grande, né? O seu amor dura para todo sempre. E aí pegando essas características, né? Que Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é eterno, Ele é amoroso. Pegando essas letras, a gente surgiu o Mega, né? Que é um momento que a gente tira por semana para dizer que Ele é Mega, né? Que Ele é maravilhoso, que Ele é eterno, que Ele é grandioso e que Ele é amoroso. Então a gente tem caminhado com a Juventude Batista Memorial nesses 2 anos e tem sido uma bênção, graças a Deus. Amém, glória a Deus. E o que eu acho interessante, pastor, e você que está nos assistindo aí, o pastor falou que ele estava perdido dentro de casa, né? Isso me vem muito à memória, uma parábola que Jesus conta, na verdade são três. Jesus ele tá na casa de um publicano, e aí chega uns fariseus lá na porta e começa a questionar porque ele tá com os publicanos lá, e Jesus ele começa diante do fato desses dois grupos, pecadores e um grupo de pessoas religiosas que se achavam melhores do que outras, ele começa a contar a seção de três parábolas lá em Lucas 15. E aí a primeira é da ovelha perdida, é aquela pessoa que vai embora e o pastor vai lá e traz. E a segunda é a da dracma perdida, a pessoa que perdeu aquela moeda dentro da própria casa. Perfeito. Então acontece isso com muito cristão e muito crente hoje, que se perde dentro de casa. E muitas vezes o que é necessário, e a própria parábola traz uma resposta, que essa pessoa precisou acender a luz e começar a varrer a casa. Acender a luz, a Bíblia fala que a luz é a palavra do Senhor. Perfeito. E o varrer a casa é o tirar as impurezas, porque tem muita coisa que a gente está fazendo que não necessariamente é pecado, mas está nos tornando impuro. Às vezes é uma série que a gente está assistindo, um filme, músicas, rede social. Embora não seja pecado ter nada disso, mas a forma como a gente utiliza pode estar trazendo impureza. E aí muitas vezes a gente precisa ter esse start aí. E o start do pastor, que graças a Deus foi uma bênção que Deus colocou na vida dele. E a esposa dele ajudou ele a se reencontrar. E isso é fundamental. E a última parábola ele coloca os dois grupos no meio. O filho mais velho, o filho mais novo, o filho pródigo que foi embora. Isso é muito, muito interessante. E aí, pastor, a gente queria entrar um pouco mais sobre a questão das distrações, né? O senhor como líder de uma juventude, e a gente sabe que o tempo que a gente vive hoje são tempos de distrações, entretenimento, e a gente queria que o senhor passasse ou nos explicasse um pouco mais das questões que o senhor enfrenta, os desafios que tá liderando os jovens, ou o desafio que é ser crente hoje frente às distrações. Realmente é um tema muito pertinente, né? Porque na nossa geração passada, a gente corria para assistir um episódio do desenho e se a gente perdesse aquele episódio naquele dia, a gente não iria assistir mais, né? Exato. A gente não tinha como assistir, a gente perdia, né? É verdade. E depois que passava aquele episódio, acabou. Mas hoje, o menino, o adolescente, hoje ele assiste, ele reassiste, ele pula e ele tem tudo aquilo à sua disposição, né? A disponibilidade, né? Disponibilidade, tá tudo muito acessível, né? E realmente tem nos distraído, né? Tem um pensador que ele é sul-coreano, que ele é o Byung-Chul Han. Ele vai dizer que a gente vive hoje uma sociedade que ele chama do cansaço, né? É uma sociedade distraída de tantas coisas que se tem acontecido. Para esse cara, e aí eu achei muito legal o que ele fala, ele diz que antes a gente tinha uma pressão externa muito forte. Então a gente tinha a sensação que está sendo vigiado o tempo todo. Então você está no trabalho, a sensação que tem alguém te olhando e você fazia o máximo para dar conta. E ele disse que o ser humano vivia muito pressionado pelas coisas externas, mas que hoje a gente vive um momento de positividade. Então tudo é muito positivo, os discursos mudaram. É aquela coisa muito assim de você consegue, você pode, você dá conta, você é capaz. E essa visão muito positiva da coisa tem nos afetado, querendo ou não. Para ele, isso tem surgido na gente uma pressão interna. Sim. E nós vivemos uma sociedade hoje, uma juventude hoje, que se pressiona muito. Então, não, você vai conseguir, você é capaz, você pode. E ele vai interiorizando aquilo e ele começa a se pressionar demais por resultados. E a gente passou a ser a juventude hoje passou a ser uma juventude multitarefas. Uma juventude polivalente, que começa a executar muitas coisas. É um curso aqui, é outra coisa ali.
e assistir uma coisa aqui, consumir outra coisa ali. E então a gente começa a consumir e a realizar muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Então a gente tem sobrecarregado, né? Então as distrações, elas estão aí, e aí eu coloco distração de qualquer coisa que nos tire do foco principal, que é o reino de Deus, né? Então, a gente tem enfrentado muitos desafios em relação a essas distrações no campo do trabalho, no campo das redes sociais, no campo do entretenimento, no campo familiar, muitas vezes também. Então, a gente vive um grande desafio hoje. Atualmente é muito complicado nesse sentido. É uma sobrecarga, né? Sobrecarga mental. O senhor falando aí, eu me lembro, eu olho muito para mim. Sim. Eu tô passando essa fase de sobrecarga, Aham. mas aí a gente precisa dar uma reciclada mental, porque o velho Ícaro, ele era muito procrastinador. Hoje os jovens, eles têm medo, a gente fala tanto de procrastinação, hoje os jovens, eles têm medo de ser um procrastinador. Sim. Só que quando você tem medo de voltar a ser um procrastinador, ou ser um procrastinador, você quer fazer sempre alguma coisa o tempo todo, Perfeito. né? E aí é que a gente entra da questão da prioridade no reino do Senhor. Então, quando a gente fica super ativo, quer fazer tudo o tempo todo, não quer parar, pensar, meditar, corrigir, ouvir, Exato. porque quando a gente faz muitas atividades, a gente para de ouvir e fala mais. Verdade. É. Então, o velho procrastinador e a sobrecarga que o senhor vem falando tem muito a ver com isso. As pessoas hoje têm medo de ficar parado, têm medo de perder tempo, têm medo de fazer tudo e sobrecarrega. Ô, Ícaro, deixa eu perguntar uma coisa a você. Nesse sentido, já chegou algum momento que você foi assim, hoje eu não vou fazer nada. Tipo assim, hoje eu e de repente isso dá uma dor na tua consciência, diz, Sim. rapaz, eu tô perdendo tempo, era pra eu estar fazendo tanta coisa, já aconteceu isso? Normalmente sim. Normalmente É, sim. porque como a gente vive essa realidade, que a realidade ela está aqui. E a gente vivencia isso. O descanso, nesse sentido, parece que ele é culposo. Isso. Entendeu? Você Verdade. tirar um momento. Eu digo isso, eu me encontro, eu me coloco nesse lugar. Porque já chegou um momento, e eu não me envergonho de dizer isso, que coisas do mestrado para fazer, coisas do trabalho para fazer, e viajo aqui e volto aqui, coisas do ministério para fazer. E eu não vou mentir para vocês. Já chegou um momento de eu estar brincando com meu filho. E na minha mente vinha assim, rapaz, eu tô perdendo tempo aqui. Porque era pra eu estar fazendo outras coisas. E aí, quando eu pensei nisso, rapaz, eu tô perdendo tempo aqui, me veio um estalo. O que é perder tempo? Porque, na verdade, é estar com meu filho, brincando com ele, olhando no olho dele, interagindo com ele, eu não tô perdendo, eu tô ganhando. Verdade. Né? Verdade. Eu tô ganhando. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai perder o que é importante. Por que que os índices de depressão, de ansiedade têm crescido tanto entre crianças e jovens? Porque a gente tem uma geração de pais que não param. Porque o Verdade. excesso de coisas está muito grande. E os jovens estão crescendo com esse excesso de coisas para fazer também. Isso tem resultado em níveis alarmantes de tanta ansiedade, depressão, de cansaço excessivo. E isso é um problema muito sério que a sociedade hoje em dia está enfrentando e a gente precisa parar e pensar sobre isso. O descanso, ele não pode ser culposo, ele tem que fazer parte. Porque se você for parar para pensar biblicamente, né? Deus, ele realizou ali em Gênesis, vai dizer que ele fez. Cada etapa, um dia, uma etapa, né? Começou, terminou. Começou, terminou. Começou, terminou. Mas chega um momento que ele diz, e ele tirou um dia para descanso. E o descanso, eu idealizo descansar para contemplar. Contemplar o que foi realizado. Então, é importante o parar. É importante o contemplar. É importante tirar esse momento de fato, tirar um pouco de tudo aquilo que está na sua mente para você poder realmente viver um pouco desse descanso, porque senão você vai se prejudicar. É verdade, é verdade. E aí surge uma palavra nova no nosso contexto que é infoxicação, né? Que é você Sim. se encher de informação. Então, é tão interessante que se a gente olhar há pouco mais de 50 anos atrás, era muito difícil você ver uma pessoa ansiosa ou depressiva. Um jovem ansioso ou depressivo, não se falava isso antigamente, né? Até porque quando acontecia algo, não vou nem para longe, vou para São Paulo. Acontecia algo em São Paulo, pra gente ficar sabendo aqui em Pernambuco, levava-se alguns dias, né? Então,
a gente não tinha tanta informação como hoje. Aconteceu um acidente, por exemplo, aconteceu a tragédia lá em São Paulo, que o avião caiu, infelizmente, e matou 62 pessoas. Então, num exato momento, a gente ficou sabendo. E a gente se alimentou daquilo e talvez você estava bem, você ficou mal quando você recebeu essa informação. E aí você passou o feed, viu outra informação que você ficou pior ainda, e você começa a ficar ansioso, depressivo. Meu Deus, a vida é um sopro, e agora o que eu vou fazer? E a gente traz isso para nossa vida, e essa sobrecarga de fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada com perfeição nos leva a essa vida ansiosa, depressiva e com confianças depositadas em lugares errados. Perfeito. Porque a Bíblia nos ensina que o lugar de depositar nossa confiança é em Jesus Cristo. Jesus, ele fala lá com Marta e Maria. Marta estava muito ansiosa, preocupada com os afazeres. Ele fala, opa, Marta, apenas uma coisa é importante. E Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui na minha presença. Então, muitas vezes é isso que a gente para de fazer. É esse momento de contemplar a presença, o de estar na presença do Senhor. E isso é o suficiente. Ele fala, ó, só isso é suficiente. Então, se a gente começasse a reorganizar, né, as nossas prioridades, seria muito diferente as coisas, né? Pastor, você fala de Marta e Maria e realmente era uma coisa que eu ia até comentar também. É uma passagem que encaixa Eu muito ia com o comentar assunto. isso porque a gente vive um mundo de Marta. Sim. O mundo de Marta. O mundo de Marta em que sentido, né? Que a gente está fazendo. Uhum. Então, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai correr atrás daquilo que é ordinário, né? Nessa realidade que a gente está aqui e para viver aqui. Então, lógico que você não deve parar de estudar para um concurso público. Não. Você não deve parar de fazer um vestibular no curso que você quer. Não. Você não deve parar de buscar isso. Não. E trazendo isso para o reino de Deus, você não deve parar de trabalhar para o Senhor, né? Marta ali chegou, imagina, tanta gente chegar na sua casa, né? Naquele contexto, né? As mulheres ali, eita, vou fazer alguma coisa para eles. Então, Especial. a intenção ali, vou fazer alguma coisa, vou servir alguma coisa para eles comerem. Então, ela estava em um serviço. Em um serviço. E aí leva a gente a pensar muitas vezes assim, quantas vezes nós também estamos num serviço, mas estamos servindo, estamos fazendo, mas parece que o nosso coração não está onde Maria está. Então, o grande desafio para a gente é estar no mundo de Marta com o coração de Maria. Maria, ela estava ali aos pés do Senhor e realmente, naquele momento, era o que era mais importante. Marta focou no serviço, mas serviço sem coração é só fazer. É verdade. E muitas vezes o Senhor nos chama para muito além disso. E a gente tem, se a gente não tiver cuidado, a gente só está fazendo. E se sobrecarregando também dentro do ministério. Porque isso acontece também. Né? De você tentando se fazer dentro da igreja de uma coisa ou outra, que você pode estar sobrecarregando também. E talvez você esteja fazendo como Marta e o seu coração esteja distante. Né? Então, tem um livro, Luciano Subirá, que ele faz uma pergunta. Até que nada mais importa. Isso, esse mesmo, né? E ele cita algumas coisas do tipo que qual é o essencial da adoração ao Senhor, né? A adoração é aquela onde nada mais importa, né? Tem uma canção do Ministério Hebron que ele fala, é eu te adorar pelo prazer de te adorar. Então, é estar com o Senhor por querer estar com Ele. Senhor, eu só quero estar aqui contigo, assim. Só estar aqui contigo. Não quero pedir, não quero agradecer, eu só quero te adorar pelo prazer de te adorar. Estar por estar aqui. Sim. Isso é um desafio porque pega no que eu te perguntei. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai ver momentos de estar pelo prazer de estar, como talvez o momento está perdendo tempo. É verdade. Porque o mundo é de Marta. É verdade. Porque se você passar 20 minutos, meia hora, nesse exemplo, só que, Senhor, eu quero estar contigo, Pai, eu não quero te pedir nada, eu quero estar... Imagina a situação de você estar aqui. Senhor, eu só quero estar contigo aqui, Deus. O louvor está aqui, um exemplo, eu estou te rendendo graças aqui, e passar meia... Você, eita, já passou 40? Eita, não, tem que fazer. Entende? Porque vivemos uma realidade de Marta. É verdade. Eu não sei se o senhor já parou para perceber, pastor, nessa passagem ainda de Marta e Maria, e o contexto que Jesus nos convida a ser Maria no mundo de Marta, é interessante porque naquela sociedade, o que Maria estava fazendo não era o normal. Isso. Porque
a mulher, ela não ficava na mesa, na roda, junto com os homens lá. Verdade. Ela teria que estar realmente fazendo os afazeres. Então, Maria, ela contrariou o costume, o que era normal e natural, para estar na presença. E ela estava sendo julgada por Marta ali. Exato. E o que Jesus nos convida é justamente isso. Ó, se você tá cheio de coisa para fazer, cheio de compromisso, o convite é fazer o que normalmente ninguém faz. É parar pra estar na minha presença. Eu tô cheio de prato pra lavar, casa pra arrumar, menino pra... Um monte de coisa. Mas Jesus tá chamando. Desafie o natural. Vem pra minha presença. Ah, tô cheio de coisa no trabalho, na escola, faculdade. É desafiar o que seria normal. Pra estar na presença. Porque esse é que é o fundamental. Esse que é o principal. Isso é o que faz a diferença. É quando a gente prioriza o reino em detrimento de todas as outras coisas. E não é que, só tenho isso pra fazer, vou fazer isso. É você cheio de coisas, cheio de opções, mas você escolhe a presença. Prioridade ao reino do Senhor. Prioridade é o reino do Senhor. E essa prioridade deve nos mover. É ela que deve nos mover. Muito rapidamente, eu sempre tive o desejo de passar no concurso público, né? A gente que estuda e tal, a gente quer passar no concurso, quer dar uma condição melhor para a nossa família, né? E eu tenho um filho que tem autismo, Sim. Samuel. E aí isso acentuou ainda mais o desejo de passar no concurso público para questão de terapias, né? Planos de saúde, a gente sabe que tem todo um custo, né? E queria muito passar no concurso. Aí apareceu um concurso público para professor do estado de Pernambuco. E aí eita, esse concurso aí eu vou fazer, né? Vamos embora. O último concurso que teve nessa minha área de geografia tinha feito 14 anos. Então era aquela oportunidade que a próxima que tiver vai demorar muito, Verdade, né? verdade. Esse aí que eu tenho que passar. Eu lembro que o concurso era, você errava uma questão, a que você erra anula uma certa. E Sim. aí, caos, né? E eu lembro que eu fazia simulados em casa, eu respondia 60 questões. Quando eu respondia, eu olhava 6 pontos. Eu disse, meu Deus, 60, ficar com 6 pontos, eu não vou passar nesse concurso. Acertar 30 e poucas, errar 20 e poucas, as 20 e poucas anula as 30 e poucas. Só sobrou 6 pontos. Eu não vou conseguir. E aí eu estudei do jeito que dava também, né? Filho pequeno, toda uma demanda. E tava chegando perto da prova. E eu lembro que eu recebi um convite para pregar numa igreja lá em Vitória. E esse meu amigo me chamou. E eu disse, rapaz, chama outra pessoa porque eu não vou não, porque eu vou fazer um concurso. E eu vou sair de lá com a cabeça, acho que... Chama outra pessoa. E aí eu desliguei o telefone. Ele, não, tudo bem, Mário, sem problema. Eu desliguei o telefone. Quando eu desliguei, eu lembrei que eu disse a Deus no seminário, que daria sim para ele nas oportunidades que eu tivesse. E aí, na hora, foi um estalo assim, ó. Lembro do que você disse. Eita, eu liguei para ele de volta. Eu disse, ó, já chamou alguém? Ele, não, chame não que eu vou. O concurso deve ser de manhã, a igreja é à noite e eu descanso à tarde e vou pregar lá, sem problema, eu irei, né? E aí depois eu vi a hora da prova e a prova era tarde e acabava de 6:30 da noite. E o culto era às 6. E aí chegou o dilema, né? Só que naquele momento, o concurso tornou-se secundário para mim. Porque a prioridade naquele momento agora era estar na igreja às 6 da noite. E eu disse a Deus, Senhor, eu vou fazer a prova agora, porque já me inscrevi, eu vou fazer. Mas de 5:30 eu vou entregar a prova, tendo respondido as 120 questões, é redação ou não. 5:30 eu vou entregar e vou estar lá no meu compromisso contigo. Então o concurso era importante para mim, 14 anos sem ter, qual é a oportunidade que teria? Mas naquela hora, naquele momento, estar no compromisso que eu tinha dado a Deus há 4 anos atrás era muito mais importante do que a prova. E fui fazer a prova. E comecei a fazer o que eu sabia fazer, quando não sabia deixei em branco, comecei a fazer, resumindo a história. Quando deu 5:30 que o fiscal, ele vai dizendo os horários, né? Aí 5:30, quando eu 5:30 eu tinha deixado 26 questões em branco. Não fiz. E eu disse, pronto, 5:30, 26 em branco, vai ser isso. Levantei, entreguei e fui pra igreja. Fui pra igreja, cheguei no horário, graças a Deus, né? Tudo certo. Foi bênção, tudo em ordem. E passou o tempo, né? E quando passou o tempo, saiu o resultado do concurso. E eu lembro que eu estava em casa. E a esposa, saiu. E eu tinha que estar entre os 5 primeiros para a redação ser corrigida. E eu, uma lista enorme, eu procurando. Aí quando eu vi o meu nome, o Mário Agostinho, eu disse, eu passei, eu tô aqui, eu tô no jogo, a redação vai ser corrigida. E aí eu comecei a somar as notas com os concorrentes, né? E aí quando eu somei as notas, eu vi E eu lembro que foi muito forte isso. Deus
me passou. E passou em primeiro lugar. E a diferença do primeiro para o segundo era de 12 pontos. E o segundo colocado na próxima etapa de títulos só podia ter no máximo 10 pontos. Então, mesmo que ele tivesse doutorado, toda a experiência profissional, tudo, ele só teria 10 pontos. E a diferença da gente era de 12. E naquele momento, naquela hora, Deus falou no meu coração assim: você não passou, eu lhe passei. Amém. E eu sei que Deus me passou e Ele me presenteou, e esse concurso eu vejo como um grande presente de Deus, porque naquele momento de escolha entre um concurso que seria importante e o reino de Deus, houve uma prioridade. Amém. E a prioridade foi o reino de Deus. E a gente precisa ter isso em mente. Porque a gente não vai deixar de fazer, a gente vai fazer. Você vai fazer concurso, você vai fazer suas coisas, você vai. Mas quando a gente prioriza o Senhor, quando a gente honra Ele, Ele também nos honra. Amém. E foi Glória um a grande, Deus. um grande Amém. presente do Senhor nesse dia. Amém. Amém. E me faz lembrar, pastor, dessa pode passagem falar. de novo de Marta e de Maria, de quão forte é, né? Que o senhor frisou aí da questão da figura da mulher naquela época, o quanto que era forte aquela atitude de Maria estar ali do lado de Jesus, e me faz refletir realmente que nem o senhor falou em Gênesis, que Deus fez tudo a cada dia, contemplou toda a sua obra e no último dia criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. Sim. E me faz refletir realmente que a natureza da gente, né? O DNA da gente é para adorar e louvá-lo a Ele, Perfeito. não para trabalhar para Ele. Por isso que Jesus estava tão feliz por Maria estar ali do lado. E a Marta estava julgando a Maria por ela estar ali do lado, priorizando a Jesus. Então, que nem o senhor está falando, o cansaço, as prioridades, que o senhor abriu mão e acreditou em Deus que aquilo ia acontecer, né? Teve fé naquilo. Então, a gente não pode perder o nosso verdadeiro DNA, que é adorar o Senhor. Perfeito. É aquela. Hoje a gente vive uma geração que trabalha muito, com pouco amor. Onde, na verdade, é eu amo tanto que quero servir tanto a Ele. Amém. O caminho é esse. Eu amo tanto que eu não sei viver sem servi-lo. Por isso eu quero trabalhar para Ele. Não é uma ocupação mental. Não. E tem tanta gente que trabalha muito e o amor está esfriando, está se perdendo, entende? Pedro estava lá. Jesus chega, depois de uma longa jornada de pescaria à noite, lavando suas redes. Jesus chega, Pedro, deixa eu usar teu barco. O que é que Pedro mais queria naquele momento? Imagine você trabalhar o dia todo, o dia que deu tudo errado. O que é que você mais quer? Ir para casa. Verdade. Fim de expediente, O que é que esse cara quer comigo? E Jesus chega, vou usar teu barco aqui para falar um negócio com esse povo todinho que tá aqui. E ele olha assim, imagina, né? Vai Jesus, vai lá. Né? Ele deu espaço, deu lugar. E Jesus vai ao barco, né? E de repente ele tava lá limpando as redes. E Jesus diz, Pedro, volta pro mar. Vai ali, lança as redes, né? E Pedro dizia assim, humanamente falando, né? Jesus era carpinteiro, Jesus ia saber disso aqui. O que é que esse cara sabe de Jesus ia saber disso pescaria? aqui, mas de pescaria era Pedro, né? Era. Mas Pedro olha assim, Senhor, a gente passou a noite todinha jogando essa rede, Jesus. Mas é porque é o Senhor que tá dizendo. A gente vai fazer. E eles lançam, a gente sabe a história, né? Lança e a pesca milagrosa, tantos e tantos peixes. Humanamente falando, o que é que Pedro mais queria? Peixe. Era o que ele mais queria. Era peixe. E Jesus mostrou ali o que ele mais queria. Jesus contemplou o que ele mais queria. Olha aqui os peixes aqui, Pedro. Tá aqui. Mas eu quero fazer algo muito maior na sua vida. E a gente tem se concentrado muito em estar com Jesus para querer apenas os peixes materiais. Onde Jesus muitas vezes nos chama para fazer algo muito maior do que coisas materiais. E Pedro entendeu esse chamado. E a gente precisa entender esse chamado para a nossa vida, porque cada um tem o seu chamado. É verdade. É verdade. O Amém. interessante dessa passagem que o senhor está falando aí, pastor, é que Jesus ele queria nos ensinar algo que o que mais importa, na verdade, é o lugar de dependência e de intimidade com ele. Porque Jesus ele poderia ter feito o milagre aonde o barco estava ali. Na Sim. beirinha do mar, ele poderia, ó, Pedro, joga a rede aí e pegar peixe. Entende? Mas ele falou, Pedro, vai lá pro mar e lança tua rede lá onde as águas são profundas. Ele tava querendo mostrar pra Pedro, Pedro, o lugar de milagre, o lugar de provisão vai ser no lugar de profundidade, de intimidade, de relacionamento. Amém. Eu posso fazer em qualquer lugar, Pedro. Eu posso fazer aqui na areia, eu posso fazer os peixes, a areia virar peixe. Mas se você Verdade. quer realmente provisão, quer milagre, quer ter esse entendimento, vai pra profundidade. E eu acho que é isso que falta na juventude, no meio cristão, hoje. É profundidade.
a gente tá muito superficial. A gente faz, como o senhor falou no começo do podcast, muita coisa, mas nada com profundidade. Então acho que é isso que é a nossa vida hoje, né? A gente tá fazendo muita coisa, mas superficialmente. E Jesus, para um pouquinho, descansa, vai pra profundidade, vai pra intimidade, vai pro relacionamento. Acho que é isso que a gente tá faltando, voltar mais nesse ambiente de profundidade, de relacionamento com Deus. Essa questão do voltar, né? Faz todo sentido, né? O voltar, né? Retornar, né? Jesus diz, ó, volta pra onde tu tava, né? Tipo, É. tava pescando lá, à noite, que era onde tinha peixe. E de manhã não tinha tantos, né? Mas ele retorna pro lugar onde ele estava antes, né? É. E muitas vezes tantos jovens que não querem retornar, né? Jovens que estão indo, estão na superficialidade e dali mesmo não querem sair mais, não querem fazer esse retorno, né? E Jesus às vezes nos chama para retornar. É verdade. E para fazer uma pergunta sobre priorizar o reino, que eu acho interessante, como o senhor falou, eu poderia não ter ido para o culto, eu poderia ter ido fazer o concurso, que é algo lícito, que é Sim. algo legal, que não é pecado. Fazer Não, concurso de não é maneira pecado. nenhuma. Então, a grande maioria das pessoas vê isso realmente e esquece da prioridade do reino. É interessante que Jesus ele conta uma parábola, que a gente chama a parábola do banquete, do grande banquete, que Jesus fala que estava tudo pronto para o casamento e ele manda chamar os convidados. E o interessante é que cada convidado começa a dar uma desculpa para não participar desse casamento, desse banquete. E as 3 desculpas são coisas lícitas, que é o que a gente usa hoje. A primeira desculpa é o cara falar: Senhor, eu comprei umas terras e eu vou ter que visitar as terras. Gente, comprar terra, você comprar uma casa, é prosperidade de Deus, é bênção de Deus. Tu dizer, pastor, comprei um terreno, comprei uma casa, vê que bênção. É benção. E aí o cara tem sido abençoado. O outro, ele fala, eu comprei 5 parelhas de boi. Eu vou ter que ir lá testar, ver elas. Então, para um microempreendedor, você comprar 5 trator no dia de hoje, cara, é uma prosperidade para o trabalho muito boa. Sim. E o último caso é, eu casei e não vou poder participar. O cara tinha recebido uma aliança, uma bênção de Deus, que é o casamento, e disse, Deus, eu não preciso mais de você agora. Entende? Então, são 3 coisas lícitas que a gente pode usar como desculpas, mas Deus está falando e a parábola ela termina dizendo, esses que foram convidados não vão mais entrar na festa. Chama outras pessoas, pobre, quem tá no meio da rua, vem para cá. E esses lança para um lugar de sofrimento e de dor. Então é isso que a gente traz para nossa vida. A gente tá usando coisas lícitas para se afastar de Deus. Isso. Eu tô usando muitas vezes minha faculdade, que é uma bênção. Eu tô usando minha família, eu tô usando meu emprego, eu tô usando várias coisas como prioridade. Estou esquecendo de priorizar o reino. E eu queria perguntar ao senhor, para o senhor trazer para as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que é que nós precisamos fazer para a gente conseguir colocar o reino de Deus como prioridade? Eu acho que a gente precisa ter ideia que a gente tem a vida de adoração, né? O Senhor ele nos chama para ser adoradores em espírito e em verdade, né? Uma vida de adoração são momentos de adoração, mas uma vida em adoração. Então a gente precisa buscar honrar o Senhor em nossos pensamentos, em nossas ações, naquilo que a gente fala. Então, a gente precisa se ver como um grande representante do Senhor, né? A gente é representante dele nessa terra. Então, se a gente é representante de Deus, a nossa vida tem que ser uma vida de referencial, nesse sentido. E para isso a gente tem que se abastecer, né? A gente é corpo, alma e espírito. Então a gente tem sobrecarregado a mente, tem refletido no corpo e tem esquecido o espírito. Na verdade, a gente precisa se abastecer do espírito. Jesus, ele acordava, se abastecia de Deus, oração na madrugada ali, né? Quando ele descia, expulsava o demônio aqui, curava ali. Mas antes seria o quê? Uma preparação, um abastecimento. Sim. Né? Do Senhor. E às vezes a gente não se abastece no Senhor. Jesus perdia... Hernandes Dias Lopes que fala isso, eu achei muito interessante. Jesus perdia pouquíssimo tempo com os problemas que apareciam diante dele, porque ele estava abastecido de Deus. Então ele perdia pouco tempo com o problema. Hoje a gente perde muito tempo com o problema, porque estamos pouco abastecidos de Deus. Né? Então, aí, diante das adversidades, a gente perde muito tempo com elas, porque temos buscado pouco ao Senhor. Né? Então, eu acho que buscar a Deus tem que ser a nossa prioridade. E essa busca, a gente tem que saber até como busca o Senhor, porque às vezes a gente busca Ele por bens, por coisas, né? Por troca, pelas bênçãos em si, mas
como é essa busca ao Senhor? Buscar de fato por estar com Ele, né? Para se encher dele, para poder representá-lo em qualquer outro lugar que a gente for, né? Ser uma bênção na sua escola, ser uma bênção na sua faculdade, ser uma bênção no seu trabalho. Quando eu chego para dar aula, normalmente eu digo, Senhor, qual é a brecha que eu vou ter? Se tiver uma brecha, me mostra, porque nessa brecha eu vou entrar. Então, quando um aluno faz alguma coisa, rapaz, isso, mas isso me faz lembrar, e ali eu tento colocar alguma coisa. Então, Deus sempre vai colocar diante de nós algumas brechas, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde você vai poder representar Ele nessa terra. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu busco Ele anteriormente. Então, é encher-se do Pai para poder transbordar em outros lugares, né? É importante a gente ter esse nosso momento devocional, né? A gente tem esse momento. Então, cada um tem um momento que é o ideal para você, né? Alguns pela manhã, outros à noite. O ideal é que seja pela manhã, mas da nossa rotina de vida é difícil. A gente vai, daqui a pouco a gente mesmo percebe que, eita, tô perdendo aqui, né? Não tô fazendo tanto quanto eu fazia antes. Mas é importante a gente se encher de Deus nesse momento. Amém. 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 Glória a Deus. O pastor, o senhor falou sobre cansaço, prioridades, distrações. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como a gente se blindar. O senhor falou aí sobre como priorizar, né? Já é uma blindagem. Os devocionais, o ter o discernimento de saber que precisa de Deus diariamente, não só em alguns momentos, não só no finais de semanas, não só em cultos determinados, mas todo santo dia. Mas como se blindar desse mundo que está tentando influenciar a igreja em vez da igreja influenciar o mundo? É difícil você se blindar. Blindagem, a gente não tem como se blindar totalmente, né? Porque a gente está aqui, né? Estamos aqui. Mas a gente tem como peneirar muita coisa. O que é lícito, o que não é, né? Então, tem um livro, esqueci o nome do autor do livro, mas ele diz em seus passos, o que faria Jesus, né? O que é que Jesus faria se estivesse nessa condição? Jesus existiria o que estava assistindo? Jesus faria isso aqui que eu estou fazendo aqui agora? Então, quando a gente começa a pensar nisso, não é que a gente vai blindar as coisas, mas a gente vai peneirar muita coisa que o mundo tem nos oferecido, né? Então a gente vai deixar de adaptar muitas coisas que a igreja tem adaptado, a gente vai deixar de consumir muita coisa que o mundo tem consumido, a gente vai deixar de ouvir muita coisa que o mundo tem escutado, e a gente vai peneirando muitas coisas, tendo discernimento, né? Eu acho que o caminho é isso. Senhor, isso aqui, o Senhor faria isso aqui? Se Jesus faria, se Jesus estivesse naquele ambiente, Jesus estaria nesse ambiente aqui? Acho que não, né? Esse ambiente aqui não é legal para mim, não. Com certeza Jesus não estaria aqui. Com certeza Jesus não estaria fazendo isso aqui que eu estou fazendo. Então, a partir disso, a gente começa a peneirar certas situações. E aí já é um ótimo começo, né? E aí, quando a gente vai buscando o Senhor na sua palavra, a palavra de Deus ela é extraordinária. E ela vai dando discernimento a gente. Quanto mais a gente busca, mais a gente discerne. E aí a gente vai evitar muitas coisas, muitas distrações, muitos problemas futuros, porque a gente vai estar realmente sendo iluminado pelo Espírito Santo. Amém. É muito interessante. E até depois dessa parábola que eu falei, que está lá em Lucas 14, né? Das prioridades, que 3 coisas lícitas as pessoas usam como desculpa. Jesus ele vem falando que para ser discípulo dele, você tem que amar ele acima de pai, mãe, esposo, filho, filha. Senão você não está pronto para ser discípulo. Você precisa renunciar a tudo por ele e também tomar a sua cruz e seguir ele, né? Então ele começa que é uma vida de prioridade, de renúncia. O interessante é que Jesus fala, ó, se você quiser achar a sua vida, você vai perder. Mas se você quiser perder por causa de mim, você vai achar e vai achar a vida eterna. Então é isso que a gente precisa entender, né? Tem muita gente que não entende que viver para Jesus é uma vida de renúncias. Mas a pessoa acha que, eu vou renunciar a coisas que estão me trazendo prazer. Mas esse prazer, ele é limitado. Esse prazer isso que você está experimentando hoje é um prazer limitado. Você, quando experimentar a fonte inesgotável de prazer, que é o próprio Deus, você vai ver que aqueles outros seus prazeres ficaram pequenos, próximo àquilo que Deus pode proporcionar. Mas as pessoas não conseguem chegar, eu vou deixar de ir para uma festa, eu vou deixar de tomar uma bebida que eu gosto, eu vou deixar de fazer sexo de maneira ilícita e tal. Então, mas ela não entende que tudo isso é para nos proteger, para que a gente possa desfrutar do prazer verdadeiro, um prazer completo que só em Cristo a gente consegue encontrar. E esse é o grande problema, pastor. Uma frase que eu sempre uso muito, eu tenho falado muito recentemente, é que quando Deus chega lá para Adão e Eva
no Éden, a gente sempre costuma dizer, ó, o erro de Adão e Eva foi comer do fruto proibido. Mas o interessante é que existia uma ordem de Deus anterior a essa. Deus fala, Adão, coma de todas as árvores que está aqui no jardim. E aí ele vem uma proibição, e não coma dessa. Então a Bíblia fala que chegou um momento que Eva começou a olhar para aquele fruto e começou a sentir vontade de comer. Por que Eva começou a sentir vontade de comer o fruto proibido? Porque ela parou de comer o fruto permitido. Sim. Então, quando a gente para de comer aquilo que a gente deveria estar comendo, a gente vai sentir vontade de comer o que a gente não deve. Perfeito. Então, se você para de se alimentar da sua Bíblia, do seu devocional, do seu momento espiritual, do seu culto, do seu servir, você vai sentir fome de alguma coisa. E a outra coisa que você vai querer fazer vai ser ilícita. Entende? Então, é essa visão que a gente precisa ter. É aquilo que eu estou alimentando. Ou é espírito ou é carne. Se eu estiver alimentando a carne, ela vai ficar mais forte. Não tem como. Crente que parou de ler a Bíblia, parou de orar, de devocional, tem vida contada. Logo, logo ela vai cair. Ela vai cair em alguma coisa, em alguma área da sua vida. A gente precisa estar sendo blindado nessa área espiritual, comendo do fruto permitido. É aquela coisa, né? Que você fala assim, aí me faz lembrar. É liberdade e escravidão. Agostinho, ele tem uma frase que diz assim, ser livre é servir a Deus, pois o prazer de pecar é escravidão. Aí Jesus nos chama para liberdade, né? Só que tem muita gente dizendo, oxe, tu é da igreja, rapaz, tu não pode fazer nada. Não pode ir pra ali, não pode ir pro show, não pode beber, não pode fazer nada, rapaz. Isso é muito aprisionador. Quero não quero religião, aprisiona. As pessoas dizem, né? Mas na verdade, quando eu sirvo ao Senhor, eu estou livre. Ele me liberta. Quando eu corro para esses prazeres que você comenta, né? Quando eu corro para isso, na verdade, eu estou sendo aprisionado. Porque o pecado me aprisiona. Sim. Mas Cristo é que me liberta. Então, essa questão do onde eu estou, para onde eu vou, né? Se eu estou em Cristo, sou nova criatura. Por que eu estou aqui, nesse âmbito de aprisionamento? Eu preciso ser livre no Senhor, né? Então, Jesus, ele diz, ó, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, o jovem de hoje, que está sobrecarregado de tantas coisas, está cansado de tantas coisas, ele pode ter certeza que em Jesus ele pode encontrar o descanso. O Senhor diz, Amém. Davi diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Então, ele me faz repousar em vez de pastos. Então, o Senhor me leva para o lugar de descanso. Então, por que eu estou perdendo tanto tempo? Por que eu estou com a mente tão sobrecarregada de tantas e tantas coisas? Está tirando o meu sono se Jesus tem me chamado para o descanso. Tem Amém, descansos que só Ele pode dar. Amém. E a gente precisa relembrar isso para essa geração. Glória a Deus. A sociedade do cansaço precisa entender que ela precisa descansar, mas não é em qualquer lugar. É descansar nos braços do Pai. Amém. Amém. É isso que a gente precisa. Pastor, né? Pedro, pastor Agostinho, para as pessoas que estão assistindo hoje, para a gente não se tornar uma pessoa cansada espiritualmente e não priorizar o reino do Senhor, eu gostaria que o senhor compartilhasse. O senhor já falou aí várias dicas, como priorizar, como se blindar, algumas formas de se blindar realmente, mas eu gostaria que o senhor compartilhasse com as pessoas, que as pessoas gostam de dicas, de livros, de algum tipo de devocionais, de alguém que a gente pode pegar um insight de alguém, alguns nomes, que a gente possa realmente acabar com esse cansaço e priorizar o reino do Senhor. Compartilhar, pode ficar à vontade aí. Paz, eu gosto muito dos livros de Luciano Subirá. Acho que Luciano Subirá ele tem uma linguagem muito boa para o jovem atualmente. Não só para o jovem, mas ele realmente fala além, ali toca o nosso coração. O livro até que nada mais importe. É o livro que eu estou lendo atualmente. Eu li. Bastante Pedro me dele, emprestou. né? É um livro muito, muito bom, é muito importante esse livro. Tem muito livro bom de Hernando Dias Lopes. Tem um livro do Luciano Subirá também que fala sobre devocional. E aí é muito interessante a gente ler esse livro dele sobre devocional diário. Sobre cuidado com o corpo, ele tem um livro também que é muito bom sobre isso, que nos faz pensar e estabelecer que a gente está nesse mundo e a gente pode conquistar sim nossas coisas, mas não esquecendo o que é verdadeiramente importante, que é o reino de Deus. Então, você precisa se alimentar, feito o pastor Pedro disse aqui, você precisa se alimentar, a gente precisa se alimentar de algo. Então, Bíblia, uma vez eu vi Dai lendo, né, seus devocionais, e eu disse, e Dai todo dia ali o seu devocional, ela abria lá o devocional, eu disse, esse devocional é muito bom, né, Dai, e tal, mas nunca deixe de fazer da Bíblia a sua morada, porque em um devocional que foi escrito por alguém, a gente está lendo a experiência de alguém,
mas é na Bíblia que a gente vai, de fato, ter as nossas experiências, né? Então, para a gente poder, de fato, descansar no Senhor, renovar nossas forças, a primeira coisa é a palavra de Deus. É a fonte inesgotável. É o único livro que a gente lê com o autor do lado. É o livro que a gente lê com o autor do nosso lado. Então, é a palavra de Deus. Então, meu conselho, assim, prioridade é a palavra do Senhor. Se você puder um comentário bíblico que possa te ajudar, você pode fazer um devocional, tem vários devocionais excelentes, mas nunca deixe de ir para a fonte, porque é na fonte que, de fato, o Espírito Santo vai falar diretamente com você. E aí é algo particular, né? Porque outros devocionais são ótimos, a gente se alimenta bastante, mas se alimentar da fonte é mais gostoso. Amém. Amém. Verdade. O único livro que a gente lê com o autor do Com o lado autor é a do Bíblia lado. Sagrada. É o básico que a gente sempre fala, né? Que O a gente básico sempre bem escuta aqui. feito, o básico bem Básico bem feito dá feito. certo, o básico bem Amém. feito, né? A gente não precisa de extraordinário. O ordinário dá tudo certo. É verdade. Pastor, infelizmente a gente tá chegando ao fim, né? É verdade, é verdade. Eu ficaria aqui mais alguma hora só conversando aqui, pegando dicas, aprendendo com o pastor Augustinho, mas infelizmente chegou o fim. Já também agradecendo Eu que ao agradeço. senhor por ter aceitado esse convite aí. Sei que a correria é grande, mas o senhor é um servo de Deus e tem priorizado, tenho certeza que o senhor tem priorizado o reino do Senhor Jesus. Agradeço muito a vocês dois pelo convite, né? Que o Senhor possa dar sabedoria a vocês, né? Amém. Trazer convidados aqui com temas pertinentes, né? E dizer ao pessoal que está em casa, né? Que está vendo esse podcast, que descansar no Senhor é o melhor lugar que você pode fazer, né? Glória Tem a muita Deus. gente Amém. que tenho certeza que está aí sobrecarregado de tantas coisas que talvez não está nem conseguindo dormir mais, né? Mas o Senhor está chamando você para descansar, né? Descansar nele, né? Amém. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, pois eu os aliviarei. Então, descansa no Senhor, né? Lança tuas preocupações sobre Ele tem cuidado de você, né? Ele tem cuidado de Amém. cada um de nós. Então, que a gente possa realmente viver o descanso em Deus. Amém. E não descanso qualquer, mas no Senhor, né? Então, muito obrigado pelo convite, que Deus possa abençoar vocês, que dê mais vários anos de podcast, né? Com Amém. outros temas aí, Amém. no nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Pastor Pedro, chegamos ao fim. Infelizmente, mas muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Compartilha, comenta, curte, manda para outras pessoas. Se você realmente está vivendo uma vida cansada, anota tudo que você aprendeu aqui, começa a colocar em prática. Porque a grande diferença na nossa vida não é apenas ouvir, mas é ouvir e aplicar tudo aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Então fiquem todos com Deus. Tenham todos uma excelente semana. Deus abençoe a todos. Valeu! Pessoal.